Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa aqui no Mundial Telenotícias, o seu canal de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Já vou pedindo para você se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito, hein? Muita gente vê, mas não se inscreve e isso é importante para darmos continuidade ao crescimento aqui nessa plataforma. Já agradeço de antemão. Vai lá e se inscreve. Por gentileza. Obrigado. A gente fica se perguntando o que deve estar passando pela cabeça das autoridades eleitorais e judiciais que condenaram o ex-presidente Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade por causa da reunião que ele teve com embaixadores para falar de processo eleitoral. Obviamente que todo mundo sabe o motivo daquela reunião, mas só para lembrar, o ministro Edson Fachin, do STF e TSE, havia dias antes, ele mesmo, se reunido com os tais embaixadores para falar justamente do processo eleitoral. Só que Bolsonaro entendeu, e com toda razão, pelo menos é o que diz a Constituição, que a política externa, ou seja, o relacionamento com os embaixadores, era dele, e não da Justiça Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal. Mas os ministros, ao que parece, tinham um propósito e caçaram o direito dele de participação em eleições. Só que o jogo não terminou por aí. Como a justiça vai segurar Bolsonaro, condenado, por causa de palavras, em uma reunião com embaixadores e descondenar José Dirceu, Marcelo Odebrecht e possivelmente ainda João Vacari Neto, que cometeram inúmeros crimes graves contra a União de acordo com a Operação Lava Jato, por exemplo? Como? Fica ruim demais? E não adianta dizer que é a lei e que quem estiver em desacordo com ela que vá reclamar com quem escreveu a lei. Não adianta, porque quem escreveu a lei também disse que o parlamentar é inviolável em quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Artigo 53 da Constituição Federal. Mas Daniel Silveira está preso, mesmo depois de receber a graça presidencial. Gustavo Gaia está sendo acusado e se tornou réu por proferir palavras diretamente da tribuna da Câmara Federal. Então fica claro que reclamar com quem fez a lei é apenas uma retórica para dizer que, na verdade, o significado e o resultado dependem de quem a interpreta, ou seja, depende da vontade de quem a julga. Porque se for pelo que está escrito, muita gente não estaria condenada. E muita gente jamais sairia da cadeia. E muita gente ainda iria puxar uma cana pesada. Então, se descondenaram essa gente toda que a gente mencionou, terão de descondenar Bolsonaro também. Não seria a mesma coisa? Não seria justo isso? Pois, com base nisso, as autoridades que o condenaram devem estar até sem dormir, com a certeza dele de que todo o processo também será revertido, como foi para todos esses personagens, Dirceu, Marcelo e possivelmente Vacari, mesmo que a interpretação das leis seja ocasional. Mas Bolsonaro mandou recado para os que tentam desfazer da figura dele. Disse que estará de volta em 2026 para concorrer à presidência da República. Note-se que ele não menciona mais, em momento algum, qualquer questão relacionada ao sistema eleitoral. Não, isso já era, já passou. O que o ex-presidente faz agora é olhar para frente e trabalhar corretamente o futuro. Já dá para ter uma ideia de como foi o acordo do PL com Arthur Lira, presidente da Câmara, essa semana. O apoio visa justamente a reversão dessa inelegibilidade, como muitos já imaginavam. Esse é um ponto primário, mas Bolsonaro ainda pode ser incriminado na questão da minuta do tal golpe que nunca existiu. Aí entra a segunda parte do interesse, do acordo. A anistia dos condenados pelo dia 8 de janeiro. E Arthur Lira disse que quer votar essa questão ainda no mandato dele. Então tem de correr, porque acaba em fevereiro do ano que vem agora.
Se o acordo está fechado mesmo e Hugo Mota será o substituto, então a garantia de que o negócio será bom, que será bem sucedido, vem apenas com a votação da matéria ainda no mandato de Lira. Caso contrário, não há garantias nenhuma que o acordo, será cumprido depois de Mota eleito. Se for esse mesmo, como tudo indica que será, então os condenados pelo dia 8 de janeiro não terão de esperar por muito tempo. Apenas esse finalzinho de ano que já está quase terminando. A pergunta que fica é a seguinte: o judiciário, que teve todo esse trabalho até agora, vai ficar calado? Vai ficar quietinho no seu lugar, apenas observando, vendo o trem passar? Claro que não. Vai começar agora o desespero dos afogados. Os caras vão dar de tudo, todo o gás pela própria sobrevivência. Eles sabem que se aproxima por aí um tsunami gigantesco e poderoso pela frente. E o planejamento de sustentação da espécie tem de ser em caráter de urgência urgentíssima. Se o sistema trabalhou mesmo para trazer de volta quem trouxe, então esse também deverá estar bem preocupado, pois não terá força para dar continuidade ao que foi acertado, se é mesmo que houve algum acordo. E se não houve, pior ainda. Bolsonaro disse que é o único nome que pode desbancar o presidente Lula em 2026. E se ele estiver livre para concorrer, pode ter certeza que será justamente isso o que vai acontecer. Basta observar a aceitação nas ruas por onde ele passa. E perguntado sobre os outros possíveis nomes da direita, o ex-presidente disse que nenhum deles tem nome nacional, se referindo que os possíveis candidatos não têm força suficiente no país como um todo. Disse que Tarcísio, o governador de São Paulo, é um ótimo gestor, mas que essa ainda não será a hora dele, assim como Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Bolsonaro afirmou que quer voltar e que, se tiver oportunidade, umazinha só que seja, não vai ter para ninguém. Ele disse, abre aspas, se Deus me der essa oportunidade de disputar as eleições, debato com qualquer um. O governo Lula está destruindo o legado que eu deixei, fecha aspas. E é a mais pura das verdades, a não ser que a esquerda consiga convencer Tarcísio ou Zema a disputar contra Bolsonaro em 2026, mas isso é praticamente impossível de acontecer. Já Ronaldo Caiado, de Goiás, não podemos dizer a mesma coisa. Mas, mesmo ele, não teria força contra o ex-presidente. Portanto, as autoridades que pensaram ter derrotado o bolsonarismo devem estar hoje tirando o cavalinho da chuva, pois nada mais certo do que aquele famoso ditado: quem ri por último, ri melhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um monte de outras coisas bem interessantes também. Não saia daí não, mas antes temos de dar o recado de nosso apoiador para quem quer se livrar daquelas dores pelo corpo. E é bem legal a proposta dele, hein? Vale a pena prestar atenção. Se liga aí. Oi, Andrei. Tô mandando essa mensagem aí para agradecer aí vocês e toda a equipe de vocês aí pela melhora da minha mãe, viu? Ela estava com muitas dores nas costas, dores nas juntas e ela já tinha até uma cirurgia marcada aí e esperamos em Deus agora, com fé, quando voltar no médico não vai mais precisar fazer a cirurgia, né? Hoje ela já está conseguindo fazer umas caminhadas, coisa que ela não estava conseguindo, já entrou num grupo da terceira idade lá, já está fazendo umas atividades físicas, que ela sentia muitas dores e agora ela já está voltando e toda animada e nós estamos muito felizes mesmo. Quero agradecer de coração aí vocês e já estou indicando também minhas tias já que tá com o mesmo problema para vocês, viu? Graças a Deus ela tá muito melhor e tenho certeza que vai ajudar também toda a minha família aí. Obrigado.
Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais um dia, mais uma vez, junto à nossa grandíssima audiência para falarmos desse produto maravilhoso, para destacarmos a importância do Articulark na sua vida. Você que está acompanhando agora a programação, presta muito atenção. Você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que usou o Articulark e hoje não sente mais dor nenhuma. E isso acontece rapidamente, até porque nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil, homologado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Gente, nós atingimos a maior pontuação de produto de eficácia. O produto com maior eficácia em menos tempo. É o melhor tratamento de verdade. Se você tem dor no joelho, na coluna, dores pelo corpo, aquela inflamação crônica, se você não está conseguindo trabalhar, Andrei, a minha produtividade ela caiu. Depois de um tempo pra cá, tudo que eu faço, eu sinto dor, eu chego em casa cansado, eu não consigo aproveitar minha esposa, o meu marido, eu não consigo aproveitar os filhos, chega o final de semana, eu não consigo, não tenho energia pra poder passear. E aí eu pergunto pra você, até quando você vai ficar dessa maneira? Até quando você vai colocar outras coisas como prioridade ao invés da sua saúde? Até porque, gente, sem saúde nós não vivemos. Sem saúde ninguém consegue trabalhar, sem saúde ninguém consegue gastar o dinheiro que ganha, sem saúde ninguém consegue aproveitar. A vida fica muito mais difícil com dores. E aí, tem pessoas que procuram soluções na farmácia, comprando analgésicos, anti-inflamatório, e isso, gente, acaba não resolvendo. Por quê? O remédio de farmácia, o analgésico, ele é química pura. Ele funciona ali durante 2, 3 horas, o efeito acaba e a dor volta de novo. E aí sempre você comprando e a dor não passa definitivamente. Ela passa durante um período e aí volta novamente. Por quê? Porque o problema que está causando a sua dor não está sendo tratado. O desgaste, a inflamação, o osso batendo com o osso, o nervo atrofiado, isso não está sendo resolvido. O remédio ele simplesmente anestesia. Passou o efeito, volta de novo. Tem outra coisa também. Quanto mais medicação você toma, menos efeito ela faz. É por isso que tem gente que compra um remédio, daqui 2 meses, já não funciona como antes. E aí você procura remédio maior, química maior, manda manipular, daqui a pouco você está gastando R$600 por mês de medicação. E gente, tem gente que toma mais de 10 comprimidos por dia. Se você está dessa maneira, sofrendo bastante, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas de casa por conta da dor, você precisa tomar uma atitude. E eu vou te ajudar a tomar essa atitude agora. Você que tem artrite, você que tem artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, você que tem hernias de disco, bico de papagaio. Andrei, eu já fiz cirurgia e depois que eu operei eu fiquei pior do que estava. Andrei, eu faço tratamento com infiltração, eu faço esporte e eu não tô conseguindo fazer nada. Então presta atenção no que eu vou falar pra você. São 2 cápsulas ao dia. Você vai tomar uma cápsula pela manhã, pode ser em jejum, e uma cápsula de noite antes de dormir. O que acontece? Durante o dia, a cápsula diurna, ela vai te dar a vitalidade, a energia, a força pro dia a dia, e a cápsula noturna, ela vai recuperar todo o seu corpo. Quando você deitar, ela, nessa hora que ele vai lá na sua articulação, lá no joelho, lá na coluna, lá no quadril e faz toda a restauração. Quando você acordar no dia seguinte, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Mas para isso, exige uma atitude da sua parte. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com dores, já separa um papel e caneta, porque hoje tem uma promoção incrível, é um desconto especial na data de hoje, então aproveita. É só você pegar o telefone e ligar para esse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, você pode ligar agora, você vai ser atendido, recepcionado, muito bem atendido, vai ser tratado direto com um especialista em saúde que vai tirar todas as suas dúvidas e eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai ter um excelente resultado e você vai ser a próxima pessoa a contar o seu depoimento aqui com a gente também. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Interessante, gente, é que o Articulark hoje, ele reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Então, em um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, o ácido hialurônico ortopédico. Pois é aquele mesmo que é utilizado nas infiltrações, nas injeções, você vai ter dentro do Articulark. É por isso que nós somos o melhor tratamento. Tá sofrendo com dor e a dor não passa? Ligue e peça o seu agora. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente. Hoje eu vou começar com o Ora Pronobis. Vai de presente o Ora Pronobis Gold, aquele que é concentrado. Para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, é maravilhoso. Em seguida, vai de presente também nossas 2 pomadas massageadoras. São pomadas de fabricação própria, pomada diurna e a pomada noturna. Sempre passar uma de manhã e uma de noite. E a de noite, gente, ela esquenta. Ela tem até ácido hialurônico dentro da pomada. É coisa de primeira. E ainda recebe os 2 aparelhos de massagem profissional. Tudo isso eu entrego para você na porta de casa. E o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Dá tempo de você usar, melhorar, contar o seu depoimento e quando for pagar, pagar com felicidade. Então aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591
4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. A partir dessa sexta-feira, o Banco Central está mudando as regras para quem usa os serviços do Pix. Pelo que foi divulgado, o sistema terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Transferências de mais de R$200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com limite diário de R$1.000 para dispositivos não cadastrados. Mas não se preocupe. Se você já está acostumado a usar o Pix em suas transações financeiras, o Banco Central esclareceu que a exigência de cadastro vale apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix. Para os dispositivos atuais, não vai mudar absolutamente nada. Fique tranquilo. O Banco Central ainda disse que, além dessa mudança, as instituições financeiras terão de melhorar as tecnologias de segurança. Elas deverão adotar soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações atípicas para as modalidades de Pix ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações de segurança armazenadas no Banco Central. Legal? É um serviço de utilidade pública. O Pix tem sido a solução para muita gente que enfrenta vários problemas com as transações financeiras. Foi uma facilidade lançada no governo do ex-presidente Bolsonaro. É verdade, apenas para lembrar. Por isso temos que falar. E já que estamos falando de dinheiro, e a Controladoria Geral da União, hein, parece ter tirado o pé do acelerador. A quantidade de operações para investigar atos ilícitos e corrupção no atual governo caiu assustadoramente em relação ao governo anterior. Para se ter uma ideia, o número de operações especiais da CGU destinadas ao combate à corrupção no Brasil despencou nos anos de 2023 e 2024 sob o governo do presidente Lula. Essa informação saiu hoje em tudo que é lugar. De acordo com dados divulgados até pela imprensa consorciada, a média anual de operações caiu para 37 em 2023 e para 33 até outubro deste ano. Se comparado com os números do governo anterior, a coisa fica ainda mais assustadora. Durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, a CGU fazia 66 operações a cada ano, ou seja, o controle era geral. Por isso, o ex-deputado Roberto Jefferson dizia que Bolsonaro não roubava e nem deixava ninguém roubar. Ele trancou o cofre e jogou a chave fora. Este é o menor índice registrado desde o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a CGU participou de apenas 32 operações. Segundo ao que foi divulgado, a diminuição das operações levanta discussões sérias sobre a efetividade atual do combate à corrupção, especialmente em um governo que enfrenta cobranças todos os dias por maior transparência e rigor no uso de recursos públicos. E para comentar este tema, vamos bater agora um papo com Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo, Gerson. Não deveria ser o contrário isso? Quando se trata de recursos públicos, o controle, a auditoria tende a estar sempre presente e muito rigorosa. Mas, ao que parece, não está acontecendo muito bem nesse governo como deveria acontecer. Seja bem-vindo, Gerson. Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado, uma satisfação retornar ao Mundial Telenotícias, te reencontrar, Paulo. E já de cara, junto a essa audiência altamente qualificada que nós temos, receber esse desafio de refletir sobre o tripé que se configura e que se arma novamente em um governo petista. Que tripé é esse? Eu costumo dizer que a Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, ela reuniu 3 áreas simultaneamente que foram as responsáveis pela sua queda: segurança pública deteriorada,
situação econômica caótica, com o maior rombo que o Brasil já vivenciou nas suas contas públicas e na própria situação econômica, com uma degradação do poder de aquisição e até mesmo inflação, e o que nós vivemos ali em relação à corrupção. Então você veja, esse tripé, corrupção, economia em crise e a segurança pública colapsando, foram os grandes responsáveis ou as grandes responsáveis pelas marchas que foram feitas ali em Copacabana, São Paulo, e depois se espalharam pelo Brasil. E foi uma característica interessante porque, pela primeira vez, e foi o único país em toda a América Latina, que as ruas foram tomadas não pela esquerda, mas pela direita. E por incrível que pareça, esse movimento que começa ali entre 2013 e 2014 e deságua no próprio impeachment da Dilma Rousseff, ele chega à eleição de Jair Messias Bolsonaro, e esse movimento só foi sustado ou só foi obstaculizado com a ação muito bem orquestrada no final ali do governo Bolsonaro, que desagou no 8 e 9 de janeiro, que não deixa de ser um grande instrumento ou uma grande arma contra esses ajuntamentos, essas manifestações populares. Por que eu fiz toda essa digressão, Paulo? Porque quando você toca na questão da corrupção, nós podemos dizer que o vice-presidente da República hoje, quando era candidato e não integrava essa organização criminosa que ele acusava, lá atrás ele dizia que se esse grupo do Partido dos Trabalhadores, que foi responsável por essa debacle ali desse tripé, retornasse ao Palácio do Planalto, ele dizia, seria o retorno ao local do crime. E veja que, de fato, hoje nós estamos vendo as estatais, estamos vendo os fundos de pensão, estamos vendo os ministérios com vários ministros acusados e sob suspeição de maracutaias, novamente, deputados, senadores ali com seus pedidos de direcionamento de verbas para seus estados e municípios, as emendas, tudo isso oportunizando o retorno da corrupção. E como você fala, essa corrupção só pode graçar se houver uma diminuição da fiscalização. Então você tocou no ponto. Hoje nós temos as mesmas condições que foram criadas lá atrás para a debacle petista. O problema é que hoje a gente tem a sustentação do Supremo Tribunal Federal. E essa é a nova quadra. Lá atrás, o Supremo Tribunal Federal se levantou no Mensalão, depois no Petrolão, na Lava Jato, mas agora isso, Paulo, tudo foi desfeito. Novos ares, novos ventos, situação climática, tudo isso a gente pode classificar para justificar essa mudança de rumos, né? E tem mais uma coisa curiosa que nós vamos tratar na semana que vem, muito provavelmente na segunda-feira, que é o fundo da Petros, né? O fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, que, segundo informações que estão chegando para a gente agora de pouquinho em pouquinho, e na segunda-feira a gente já vai ter o material mais completo, está sendo pressionado, a Petros está sendo pressionada pela Petrobras para indicar um diretor que já saiu da Petros acusado de irregularidades que levou praticamente à falência da Petros. E agora a Petrobras quer trazer esse cara de volta para as mesas de negociação, para colocá-lo como se fosse diretor novamente, está fazendo essa pressão. Então, na segunda-feira nós vamos falar, porque são coisas extremamente esquisitas, Gerson, que começam a acontecer e a gente fica receoso, achando que coisas ainda mais esquisitas podem acontecer à medida em que a gente vai avançando, né, com a proximidade de 2026, com a possibilidade, né, de uma disputa muito acirrada, né, na próxima eleição. Então a gente começa a ver agora, de repente, aquilo que a gente chamou de o desespero dos afogados. E já que nós tocamos nessa questão de 2026... Pedido, Paulo? Claro, por favor. A nossa audiência, faço esse pedido. Se preparem intelectualmente para esse tema de segunda-feira e eu dou uma sugestão. Eu escrevi um artigo que está na minha timeline do X, ali nos artigos, chamado Aeros e o Efeito Orloff. Você lembra daquela propaganda da vodka, claro, Orloff, que dizia, lembro. Eu sou você amanhã? Exato, esse é da nossa época, né? Lá de trás.
Pois é, eu escrevi um artigo falando sobre o Aeros, o fundo de pensão da Varig, o que aconteceu com eles e alertando para o retorno dessa prática que foi feita ali atrás de utilização dos fundos de pensão por esse grupo criminoso que se coloca junto ao governo e faz a utilização desses fundos de pensão para a promoção da sua agenda política. E eu coloquei nesse artigo, e eu peço aos nossos leitores, quem me acompanha ali no X é @GersonGomes, veja ali nos artigos, foi um dos últimos artigos que eu escrevi. Você vai ver toda a história do que aconteceu com o Aeros, com a Varig, que agora começa a acontecer. Aconteceu com os Correios, nós sabemos ali, com o Fundo de Pensão dos Correios, esqueci o nome dele agora, mas aconteceu com o Petros, aconteceu com o Fundo da Vale do Rio Doce, da Caixa Econômica Federal, ou seja, todos esses fundos hoje estão sob risco de novo, porque o mesmo grupo volta a praticar as mesmas ações criminosas, incrivelmente, Paulo. E agora, né, com uma carapaça muito mais resistente, né, se a gente pode chamar assim. Agora, veja que curioso, isso nos faz lembrar a delação premiada de Antônio Palocci, né? Antônio Palocci dizia que se reunia no Palácio do Planalto, ou seja, isso foi amplamente divulgado, né? Isso saiu em tudo quanto é lugar, a delação dele, a gente pode até mostrar aqui, quando for o caso, dizendo que se reunia no Palácio do Planalto com a presidente Dilma e ali vinha a ordem, né, junto com o atual presidente, para indicar aqueles diretores que fariam parte de todo esse esquema. Né, de todo esse esquema. Então, é uma coisa realmente assustadora, porque agora querem que essa turma volte inteiramente. Né? A denúncia da Petros é uma coisa realmente gravíssima. Se confirmar verdadeiramente isso aí, é realmente gravíssimo, porque foi uma pessoa que participou de todo o esquema de desvio que terminou com praticamente a destruição do fundo dos funcionários da Petrobras. E agora o cara volta? Por que razão? Né? Então é um negócio Postales. Estou vendo aqui, a nossa audiência me alertou aqui. O Postales, aquele mesmo que inclusive foi alvo do início do Mensalão, quando o Roberto Jefferson faz aquela acusação, era um tema dos Correios que acabou chegando no Postales e a gente viu tudo que decorreu, né, tanto do Mensalão, depois chega na Petrobras, os fundos de pensão sendo instrumentalizados e por sindicalistas, muitos deles colocados ali basicamente para roubar. E por incrível que pareça, a estratégia retorna com toda a disfarçatez, Paulo. É impressionante. E, Gerson, isso são fatos, porque muita gente pode estar assistindo e dizer, isso aí é bobagem, tudo isso foi inventado. Não são fatos, fatos que foram revelados pela Lava Jato. Como é que você vai contestar isso? Mas a Lava Jato ela foi mal feita, né? O ministro, o juiz Sérgio Moro estava com propostas pessoais e coisa e tal. Não, veja, são fatos. O fundo realmente quebrou. Por que quebrou? Foi por outra razão. Aquele cara, o pior cego, né? Aquele outro ditado, é aquele que não quer enxergar. Mas o Palocci abriu a boca, mostrou, deu detalhes e tudo mais. Mas nós vamos discutir bem isso na semana que vem, porque é bem interessante, porque são fatos. São fatos. Né? E o trabalho nosso é isso aí, de mostrar a verdade. Né? Se está havendo essa pressão para se recontratar para os diretores que causaram toda essa confusão, então, quer dizer, está voltando? Em onde mais essas pessoas estão voltando? Porque daqui a pouquinho toda a Operação Lava Jato foi, né, descondenada, desconstruída, e todo esse pessoal que foi condenado anteriormente vai voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Imagine que situação. É bem complicado. E agora, já que nós estamos falando de 2026, como é que você viu essa declaração do ex-presidente Bolsonaro de que ele vai voltar em 2026? Ele estava bem seguro disso, hein, Gerson? Ele tem essa expectativa e não deixa de ter razão, porque quando você faz uma comparação minimamente honesta, você olha um presidente condenado em 3 instâncias, que foi reintroduzido no campo político e trouxe consigo vários dos seus ministros e líderes políticos, todos condenados ou em segunda instância ou ainda aguardando o trânsito em julgado, e todos retornam e o ápice, né, talvez o coroamento dessa falta de escrúpulo da nossa Corte Suprema
acontece agora com o próprio José Dirceu. Então, quando você compara, é impossível você não ter um mínimo de indignação de ver que o principal líder político da direita está desqualificado de participar das eleições por uma questão de uma reunião com ministros de relações exteriores, embaixadores de outros países, para falar sobre o processo eleitoral. E você veja que a simples crítica que ele apresentou foi uma resposta a uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, de um ministro também, que convoca embaixadores para falar do processo eleitoral. Então você veja que o debate democrático foi cerceado, um presidente foi desqualificado, mas talvez nós sabemos que na segunda-feira nós vamos falar sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, e você sabe que terça-feira nós temos as eleições. Tudo que acontece aqui acaba, de alguma maneira, gerando uma expectativa de um delay, né, que acontece de 2 anos. O Donald Trump foi eleito em 2016, a primeira vez, um outsider. Bolsonaro é eleito em 2018. Depois ele perde a eleição em 2020, quando o sistema se organiza. Ele praticamente não pôde governar, teve 2 pedidos de impeachment completamente, hoje se sabe, falsificados. Ele tem um terceiro pedido de impeachment, muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro, para o tornar inelegível quando ele já tinha deixado a Casa Branca, e ele agora retorna e tem chance de vencer. Se Donald Trump vence agora na terça-feira, eu farei uma cobertura lá de Orlando junto com Paulo Figueiredo, daremos o resultado na madrugada de terça para quarta-feira, será uma cobertura o dia inteiro. Se Donald Trump vence, gera essa expectativa de que se houve o 6 de janeiro aqui no Capitólio, também houve o 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Se Donald Trump vence a eleição, por que não sonharmos com o retorno do presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, se ele estiver elegível, com toda certeza, pelo que a gente tem visto, ele vai botar a mão na taça de novo, né? Com toda certeza. Agora, Gerson, fica por aí que daqui a pouco nós vamos mostrar que o governo quer mesmo criar o SUS da segurança pública. Mas a proposta não está pegando ainda muito bem, ou seja, está enfrentando a resistência dos governadores. Fica por aí, Gerson, que a gente já volta para te chamar daqui a pouquinho. E agora a gente abre espaço para o nosso apoiador dar mais um recado dele, que é muito importante que você preste atenção. Dá só uma olhada. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falarmos agora desse produto sensacional que é o Glicovision. Gente, presta atenção, você telespectador que está acompanhando a programação, você que tem problemas com diabetes, o controle do diabetes, você não consegue controlar mais o diabetes, toma muita insulina, você que toma muita medicação, Grinfage, Diamecron, Metformina, você que não consegue o controle. E aí a gente sabe que o diabetes mal controlado, gente, é terrível, né? Hoje o diabetes é a doença que mais causa cegueira. Hoje o diabetes é uma doença que mais causa amputação de membros inferiores. A gente sabe que o diabetes mal controlado é terrível. E a gente sabe também que o diabetes é uma doença que não tem cura. Mas hoje, graças à tecnologia, nós temos um tratamento muito eficaz, que é o Glicovision, porque ele é um produto rico em picolinato de cromo, inositol. Tem também luteína, zeaxantina, astaxantina, vitaminas e minerais. E ele faz junto, né, em um só produto você consegue tratar 2 problemas. O diabetes, né, o controle do diabetes e também problemas na vista. Você que tem catarata, você que tem glaucoma, você que tem retinopatia, você que tem descolamento de retina, você que tem problema como degeneração macular, ceratocone, problemas visuais. Andrei, eu enxergo mal de perto, eu enxergo mal de longe, eu não consigo fazer uma leitura, eu não consigo assistir tanto o celular ou o computador ou até mesmo a televisão, minha vista arde, minha vista coça, minha vista irrita, eu tenho sensação de areia nos olhos. Gente, você tomando Glicovision 2 cápsulas ao dia, eu garanto pra você que você vai ter uma grande melhora na sua visão, principalmente, também no controle do diabetes. Gente, o principal é o controle do diabetes, porque o diabetes mal controlado, eu volto a falar, que é um perigo, não é brincadeira, e sempre ressaltando que diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Olha só para vocês entenderem, tem muitas pessoas que tomavam altas doses de insulina e hoje tomam bem menos. Tem pessoas que até saíram de algum tipo de insulina, pessoas que tomam 3, 4 tipos, por exemplo, de insulina, né? Tem a regular, NPH, Humulin, enfim. O diabetes, a gente sabe que as medicações também não são baratas, nem todo lugar tem no posto de saúde também para poder pegar, então muitas pessoas hoje não têm acesso, né, a
medicação, às vezes não tem, tá em falta, e é complicado. É um tratamento que é muito caro. E com o Glicovision, você vai ter, de forma natural, o controle da sua glicemia. O picolinato de cromo, ele faz o cancelamento, ele tira o açúcar em excesso e transforma em energia. Então, automaticamente, você vai ter o controle, a estabilização da sua glicemia. Por exemplo, a gente sabe que o diabetes ele tem que ficar ali entre 80, 100, 110, né? Que quando você faz o 10 tem que dar essa medição. Se não der, é porque está descontrolado. Às vezes tem pessoas que dá HI, né? A hipoglicemia, a hiperglicemia, então não é brincadeira. O diabetes tem que estar controlado, não pode nem estar alto nem estar baixo. E com o Glicovision você tem o controle do seu diabetes de uma forma mais tranquila. Uma cápsula em jejum e uma cápsula antes de dormir, você vai ver a diferença no seu diabetes e também na sua vista. Mas Andrei, não tenho diabetes e tenho problemas de visão. Posso comprar? Posso tomar? Com certeza. Até porque tem pessoas hoje que se tornam pré-diabéticas e aí não trata, não faz o controle e depois vira diabético. Então você que não tem diabetes, mas tá vendo que a sua visão tá ficando mais embaçada, a cada ano que passa, você tá trocando o grau de óculos, aumenta o grau de óculos e aí você não tá percebendo, mas a sua visão está ficando mais prejudicada. E às vezes também a gente não tem uma alimentação adequada, e aí pode ocasionar uma pré-diabetes. Então você que está me ouvindo agora, acompanhando aqui a programação, que é pré-diabético ou que é diabético ou que tem problemas para enxergar, já vai pegando o telefone, porque hoje tem uma promoção incrível. Olha só, hoje, para as 2.000 primeiras pessoas que ligarem hoje, eu vou dar um desconto especial. Diabetes está muito alto, diabetes está muito baixo, está descontrolado. Glicovision. É só você ligar nesse telefone aqui, ó, 0800 591 6514. 0800 591 6514. Ligando agora, você ainda ganha de presente o nosso Ora Pronobis, que ele é ótimo também para diabetes. É ótimo também para quem tem problemas de circulação, para quem sente dores, ele é maravilhoso. Ora Pronobis de presente ainda ganha o nosso massageador profissional, que ele é ótimo para quem tem problema de inchaço nas pernas, ele é ótimo. Você vai usar para poder também ativar sua circulação, ele é muito bom. E você ligando hoje, você ainda recebe em casa com frete grátis, não paga absolutamente nada agora. O pagamento é só para a próxima fatura no cartão, pro mês que vem, a gente combina direitinho. Isso é o de menos. O importante é você controlar o seu diabetes, fazer uma limpeza da sua visão com um tratamento, com um produto que trata os dois problemas de uma vez só. Então aproveita e liga agora. 0800 591 6514. 0800 591 6514. Limpe a sua visão e controle o seu diabetes com Glicovision, Paulo. E a reunião do presidente Lula com os ministros da área de segurança pública e os governadores de estado, hein? Não acabou nada bem. Os governadores não aceitaram discutir a proposta como ela está sendo apresentada e o assunto ainda vai render muito. O governo apresentou a proposta de emenda à Constituição que traz alterações na política de segurança pública adotada por estados e União. Entre as mudanças, o texto amplia as atribuições da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal e constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, o que está sendo chamado já de SUSP. A proposta partiu da ideia do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que propôs ao presidente Lula ter todas as forças de segurança pública do país, dos estados, subordinadas à Polícia Federal. O argumento do presidente do Executivo é que só assim se poderá acabar com o avanço do crime organizado no país e evitar o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, lá no início, quando uma avenida foi parada por causa de trocas de tiros entre facções rivais. Lula aproveitou o episódio para tentar empurrar nos governadores a ideia do SUS, da segurança pública. Obviamente que deu ruim, não deu certo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu um pulo muito grande e disse que não haveria consenso para essa ideia, de jeito nenhum, e que nem câmeras de segurança nos policiais ele colocaria. Veja o que ele disse. Ali, pedido a ele licença, meu amigo, a segurança no seu estado chegou a proporções inaceitáveis. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia... Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a câmera em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás.
Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Essa fala do governador está correndo para tudo quanto é lugar, né? Basta você ligar o seu celular nas suas mídias sociais que você vai receber isso aí. A manifestação de Caiado causou uma revolta muito grande no presidente Lula, que usou do sarcasmo para responder o governador. O clima ficou bem ruim. Veja aí. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. E é isso aí, deveria mesmo. O governador de Goiás era quem deveria ter convocado essa reunião para mostrar como ele age em Goiás para combater o crime. Mas a reunião ficou com um clima bem pesado e terminou sem consenso algum. Gerson Gomes, pelo que a gente viu aí do Caiado, vai ficar bem difícil que o governo consiga aprovar essa história de segurança pública única, hein? Você que passou boa parte da sua vida aí nas forças militares, nas forças armadas, como é que você vê essa situação toda? Talvez esse seja um dos problemas mais graves e complexos do nosso país. Ao lado da questão da corrupção, que nós falamos daquele tripé, ainda há poucos minutos no nosso programa, ao lado da crise econômica, a segurança pública, ou a violência, podemos chamar assim, é um dos grandes problemas do nosso país e está conectada muito mais ao sistema judicial, ou seja, ao arcabouço que foi montado no país, com uma inspiração, infelizmente, de escolas que trazem a impunidade como bandeira, e essa é a grande questão. O nosso problema maior, ele não se refere tanto à falta de leis, mas ao não cumprimento dessas leis e o pior, a criação de vários instrumentos que impedem que essa lei seja aplicada de uma forma a retirar do convívio social os infratores e os criminosos. Mas eu vou além, Paulo. Eu queria sugerir ao nosso ministro Lewandowski, ele que veio do Supremo Tribunal Federal, agora assume a pasta da Justiça, trocando de lugares com o ex-ministro que foi ao Supremo Tribunal Federal, a proposta de um projeto de lei, não uma PEC, nós não precisamos de uma emenda constitucional, apenas um projeto de lei que eu dei um nome. O nome desse meu projeto de lei chama-se Máquina, mas é uma sigla, M-A-Q-N-A, Máquina. E o que é essa sigla? Muito ajuda quem não atrapalha. A minha sigla, Máquina, do meu projeto de lei, do Muito Ajuda Quem Não Atrapalha, ele está voltado justamente aos maiores problemas que nós temos de segurança pública no país, que não são criados nem pelos governadores, nem pela estrutura policial, mas pela hipertrofia do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Eu vou te dar 2 exemplos, Paulo, que toda a nossa audiência conhece bastante. Todos sabem daquela famosa ADPF 635, que ainda vigora no Rio de Janeiro. Ela foi uma solicitação feita ao Supremo Tribunal Federal por um partido político que pedia que as operações policiais que fossem feitas nas comunidades, elas só acontecessem em caráter excepcional. Nós vimos que, à guisa de preservar a saúde da população durante a pandemia, muita gente deu essa escusa ou essa desculpa como motivo de não autorizar a polícia a fazer as suas operações. A resposta foi que essa ADPF 635, ela suspendeu as operações nas comunidades carentes do Rio de Janeiro e
impôs uma série de medidas junto ao Ministério Público Federal, ao monitoramento de câmeras, que agora o Caiado diz que no seu estado não acontecerão, e coloca uma série de empecilhos, fazendo com que a Polícia do Rio de Janeiro, e o seu governador já foi para essa reunião, munido das reais necessidades lá do Rio, que são aumento do número de presídios, mais dinheiro para justamente não ficar limitado pela questão do teto de gastos no Estado, ou seja, que se criasse uma possibilidade de mais contratação a um déficit de policiais militares e civis no Rio de Janeiro, e também dar possibilidade a que esses policiais entrem nas comunidades e estejam lá no policiamento preventivo, ostensivo, diário, ou seja, não ingressando e saindo e deixando aquela área no domínio dos criminosos. Mas eu vou além, Paulo. Ele falou de Goiás, mas o estado do Paraná, por exemplo, agora convive com outra DPF que quase ninguém fala, que é a DPF 826, também do Supremo Tribunal Federal, que foi, de certa maneira, proibiu e suspendeu as reintegrações de posse e despejos coletivos que envolvem ocupações por populações em situação de vulnerabilidade social. Você veja que isso criou um problema lá no Paraná. Por quê? Porque também por um superativismo do Supremo Tribunal Federal, a questão do marco, que é um marco temporal que já estava associado à nossa Constituição em relação às reservas indígenas, agora está no imbróglio subjúdice e, novamente, o Supremo Tribunal Federal entende que, se há disputas, isso deve ser revisto. E sabe o que aconteceu no Paraná? Por causa dessa DPF, lá na área de Guaíra e Terra Roxa, vários indígenas paraguaios e brasileiros espertamente falaram: não, nós vamos invadir, nós vamos criar um conflito. Obviamente foram estimulados por ONGs e, por causa desse conflito, nós estamos com um grande problema de violência no Paraná, que é um estado que, se você deixasse funcionar, com certeza o governador Ratinho e toda a sua estrutura da Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil, dariam questão e dariam conta desse problema. Mas não, o Supremo Tribunal Federal interveio. Então, por isso que eu faço essa provocação, Paulo. Muito ajuda quem não atrapalha. Na verdade, esse tema é um tema importante, complexo, que demandaria que o Supremo Tribunal Federal se abstivesse de interferir nessas questões do Executivo Estadual. Ele se acostumou a interferir no Executivo Federal durante o governo Bolsonaro, gostou, pegou o gostinho e agora avança também nos estados, junto a essa iniciativa do ex-ministro, que vem para a pasta já com essa ideia de trazer a centralização, que é extremamente perigosa, Paulo. Muito perigosa, mesmo porque como é que você vai controlar a situação de violência e crescimento do crime organizado de Brasília? Quem conhece essa situação é quem está de perto. São os governadores, os prefeitos, que conhecem bem a situação em cada estado. Você transferindo isso para a União, ou seja, você colocar tudo isso debaixo das asas da Polícia Federal, é uma coisa complicada, porque se no sistema já fica difícil resolver a questão do jeito que está hoje, quanto mais colocando na mão da União, ou seja, você concentrando tudo isso na mão da União. E o presidente Lula disse nessa reunião que ele teve com os governadores ontem, né, nessa quinta-feira, que essa seria a solução para se acabar com o crescimento do crime organizado. Né? Se defendeu isso, usou o que aconteceu lá no seu estado, no Rio de Janeiro, no início da semana, como exemplo para justificar essa iniciativa da concentração dos poderes de segurança pública em um único polo só. Então, quer dizer, isso é muito complicado, porque né, se você começa a pensar bem, você acabou de dar uma solução. Ao invés de procurar fazer isso, onde você vai gastar bastante, né, e não vai resolver absolutamente nada, por que então não construir mais presídios? Se fala muito aí, né, da superlotação dos presídios, mas ninguém fala em construir presídios. Por quê? Porque isso não dá voto, né, do jeito que ele está ali. Não dá em termos, né, porque se você apresenta uma proposta dessa, a população vai abraçar. Aumenta a quantidade de presídios e aí você acaba resolvendo essa questão. O crime organizado
anda cada vez mais organizado, como o próprio presidente disse, fomentando aí novos investimentos, né, como apostando na educação de advogados, para que esses possam passar em concurso público para ocuparem aí cargos relevantes dentro da administração federal. Seriam juízes, né, e mais tarde talvez esses juízes até vierem a ocupar tribunais, né, os mais altos, os superiores. Isso pode vir a acontecer. E o crime organizado acaba montando um país paralelo. Né? Isso aqui é uma conversa, né, Gerson? Nós estamos falando, vamos soltar aqui, acaba montando um país paralelo, um governo paralelo. Daqui a pouco o crime organizado vai ter eleição e mandato. Né? Ou seja, as facções vão dizer, não, agora aqui quem controla aqui somos nós, e durante um período, um mandato. Não adianta você colocar um apontado como líder de facção na cadeia, como Fernandinho Beiramar, Marcola, porque esses, muito provavelmente, já não controlam mais o crime, porque eles estão na cadeia e o crime está saltando, não está nem crescendo gradualmente, está saltando cada vez maior, resolvendo, né? Ou seja, ocupando espaços dentro da sociedade, dentro do território brasileiro. Então é realmente uma situação preocupante que não se resolve dessa maneira, não se resolve. E, além disso... Você sabe que... pode falar. Eu ia até fazer um adendo ao que você coloca na questão da centralização, né? Porque você veja que todos os governos de viés socialista, ou que têm uma inspiração marxista ou comunista, e de certa maneira essa é a realidade do grupo que retorna ao poder, eles têm uma obsessão pela centralização. Você veja o que foi feito na reforma tributária, como houve uma erosão do Pacto Federativo, concentrando em Brasília a gestão dos tributos em todo o território nacional, um país gigantesco, dimensões que cabe a Europa inteira dentro do Brasil. Porém, você olha para o sistema eleitoral, eu não sei se você observou essa semana, a Carol Detoni, lá na Comissão de Constituição e Justiça, fez a proposta de acabar com a centralização no TSE do controle do cômputo do eleitoral. Veja que absurdo, em 2020, o TSE tomou uma decisão sem consultar ninguém, trazendo toda a apuração dos mais de 5 mil municípios do país para Brasília, para os supercomputadores do TSE. Isso é um absurdo, porque você tem os tribunais regionais eleitorais que tinham toda a estrutura e que deveriam ser os responsáveis dentro de cada estado pelas suas eleições municipais. E, no entanto, houve uma centralização. Agora, novamente, se busca uma centralização na segurança pública, também agredindo o Pacto Federativo. Porque não é à toa, Paulo, que na nossa Constituição, no artigo 144, ele fala da segurança pública como atribuição das polícias e dos estados. Veja que aqui nos Estados Unidos, que você conhece muito bem, até mesmo para as situações que extrapolam a capacidade policial, nas tragédias, nas calamidades, nas situações de risco para a segurança em grandes problemas, grandes eventos, você tem a Guarda Nacional que fica na mão do governador. Veja que até a Guarda Nacional aqui nos Estados Unidos, quando é acionada com meios que remetem até às Forças Armadas, meios muito poderosos, eles estão na mão do governador. Você precisa gerar esse tipo de raciocínio no povo brasileiro, de descentralizar, como falava o Paulo Guedes, mais Brasil e menos Brasília. E trazer esse risco de centralização da polícia ou da segurança pública traz para a gente uma comparação perigosa com o que acontece na Venezuela. Nós não podemos esquecer que hoje a nossa Polícia Federal está sendo instrumentalizada para perseguição política. Você já pensou uma polícia ostensiva militarizada na mão do poder federal? É exatamente o oposto. O que a gente precisa, e a experiência já nos mostrou, à luz da história, não como aquela polícia da Stasi, da comunista Alemanha, ou das polícias políticas que nós conhecemos mundo afora. Não. O que a gente precisa é um poder judiciário com a sua polícia investigativa, fazendo a investigação dos crimes federais e deixar a segurança pública para a realidade, como você bem falou,
dos municípios, das cidades e dos estados, aonde estão próximos à população. E eu faço mais essa provocação, Paulo. O Rio de Janeiro degringolou cada vez mais, exatamente pela ausência do policiamento, que é um direito da população e que hoje está entregue a essas facções criminosas. E faço minha última observação, Paulo. As organizações criminosas que você fala, do crime organizado, no Brasil há uma rivalidade entre o narcotráfico e o poder concentrado em Brasília. O crime organizado de colarinho branco no país, ele é mais perigoso e rivaliza com a questão do narcotráfico. Muitas vezes você e eu somos levados, quando a gente fala de crime organizado, a remeter para a questão do tráfico de drogas, para a questão do contrabando, para a questão da prostituição, só que a gente às vezes esquece que o maior crime organizado que existe no nosso país, ele tem o respaldo daquilo que nós temos visto. Vendas de sentenças que estão cometendo ou implicando desembargadores, ministros do STJ e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Trânsito e tráfico de influência, compromissos que estão sendo travados hoje nas mais altas esferas do Poder Judiciário, com escritórios de advocacia caríssimos na mão dos seus parentes. Isso é a cúpula do crime organizado de colarinho branco, Paulo. E esse é muito mais lesivo ao país, e esse sim poderia ser questionado, reunirem os governadores para conversar. E a situação do presidente Lula, já que nós estamos falando de Venezuela, está ficando complicada lá na Venezuela. A gente fica se perguntando até onde Nicolás Maduro pode chegar se o presidente brasileiro continuar com esse negócio de insistir com a recusa em aceitar a Venezuela no BRICS. Começou a circular pelas redes sociais o que está sendo considerado pelas autoridades como uma ameaça à integridade do presidente brasileiro. Um post, como você está vendo aí, com a bandeira do Brasil e claramente de Lula desfocado com a seguinte mensagem: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Este post começou a circular depois que o Brasil não aceitou as ambições do país sul-americano de integrar o grupo dos BRICS, que já conta com o Irã como um dos seus signatários. Maduro não gostou e começou a dar sinais de que pode abrir a boca a qualquer momento para comprometer o presidente brasileiro. Gerson Gomes, como você conhece muito de geopolítica também, o Maduro pode se dar bem com essa? Você acredita? Ou seja, o Lula pode acabar cedendo às pressões dele para entrar no BRICS? A verdade é que o BRICS não é o cerne da questão, Paulo. Existem duas hipóteses que estão sendo trabalhadas pelos analistas. A primeira hipótese, talvez a menos complexa, seja que o afastamento do presidente Bolsonaro de Maduro e até mesmo, por que não dizer, do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, tenha sido acarretada por um ego ferido, que seja simplesmente um problema de que os dois companheiros ali do Foro de São Paulo não tenham se submetido à liderança de Lula. Veja que o Papa solicita ao presidente brasileiro que intervenha junto à Nicarágua por causa da grande questão que existe lá de perseguição religiosa junto a padres e até bispos da Igreja Católica que se levantaram em prol dos direitos humanos na Nicarágua. O presidente Lula tenta fazer essa intermediação e Daniel Ortega despreza essa iniciativa e até, de certo modo, questionando diante do mundo se existe alguma ascendência, alguma liderança do Brasil no seu entorno geoestratégico ou geopolítico. O segundo ponto diz respeito à própria Venezuela, que na questão das eleições, o Brasil ele se colocou inicialmente muito timidamente ao lado da transparência do processo eleitoral e, novamente, nós vimos a situação ridícula do Nicolás Maduro não somente não apresentar as provas de que ele venceu, como desdenhar do Brasil. Há quem diga que esse afastamento, tanto da Nicarágua quanto da Venezuela, seja mais uma questão pessoal, de um ego ferido do presidente brasileiro. Essa é uma hipótese. Eu vou para a segunda hipótese, que eu acho a mais complexa e que talvez tenha mais implicações para o Brasil. A segunda diz respeito a uma fatura que está sendo cobrada pelo governo Biden, pelo governo americano.
Na verdade, esse afastamento da Venezuela, ele não decorre somente de uma frustração de Lula com Maduro, e sim de um puxão de orelha que foi dado nos bastidores pelo próprio governo americano, que foi o fiador da eleição de Lula lá atrás. Muita gente esquece que nós tivemos o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa visitando o Brasil antes das eleições e, de certa maneira, endossando todo aquele processo de descondenação, de reavivamento político daquela facção, daquele grupo, para retirar Jair Messias Bolsonaro do governo. Porque ele, assim como Trump, representavam algo que grande parte dos grupos financeiros, globalistas, ligados ao Partido Democrata aqui dos Estados Unidos, aos interesses desses grupos, esses esforços nacionalistas ou soberanistas, eles, de certa maneira, estão na contramão desses interesses. Então, aqui foi dado um apoio político, financeiro e eu posso até dizer, de certa maneira, Paulo, até mesmo de inteligência, que foi feito para retirar Bolsonaro do governo. Essa fatura foi cobrada. Agora, na questão de Israel, quando o Brasil se coloca contra Israel e a favor do Hamas e do Hezbollah, nós temos guerrilheiros do Hezbollah aqui na região e houve quem acusasse, inclusive na América Central, de que esses guerrilheiros estariam na Venezuela, estariam em Cuba, também na Bolívia, que, aliás, como você falou, junto com Cuba, foram anexadas ao BRICS, e esses grupos já foram denunciados até na Argentina de Milei, e estiveram no Brasil, estão ainda no Brasil, ali na área de tríplice fronteira. Então, houve uma pressão grande, Paulo, e há quem diga que aquela provocação, aquela brincadeira de mau gosto, diriam alguns, que foi feita pelo procurador-geral da Venezuela, quando disse que Lula estava a serviço da CIA, ele estava justamente fazendo uma provocação. E você sabe que quem tem pessoas com deficiência auditiva, Paulo, na família ou amigos, sabe que uma das grandes dificuldades do surdo, a pessoa que tem deficiência auditiva, é entender as nuances de uma mesma frase. E eu vou usar uma frase aqui para ilustrar isso que eu quero dizer. Certa vez, o atual vice-presidente da República falou assim: Lula! Lula! E todo mundo viu que naquela reunião que ele deu esses dois gritos, aquilo estava extremamente artificial. Mas as pessoas com deficiência auditiva têm essa dificuldade de ver a entonação da voz. Então eu vou fazer uma outra expressão com 2 vezes a palavra Lula, que provavelmente o Nicolás Maduro está fazendo agora, que é assim: Lula, Lula. É diferente. Lula, Lula, nós conhecemos os teus podres. Nós sabemos como o narcotráfico financiou as campanhas sua e de Dilma Rousseff. Nós sabemos como foi feito os financiamentos do metrô de Caracas, do que foi desviado da Odebrecht, do que o BNDES passou e foi depositado no exterior. Nós sabemos tanta coisa, Lula. Então, para os nossos amigos que têm parentes deficientes auditivos, sabe que existe essa dificuldade de diferenciar o sentido por causa do tom. Eu digo, o vice-presidente gritou: Lula! Lula! E o Maduro, a essa altura, está falando com o seu procurador-geral: Lula, Lula. Nós sabemos a tua história. São suposições, né, do que essa turma pode estar falando lá. E a televisão estatal coreana, né, do norte exibiu nesta sexta-feira, 1º de novembro, imagens do teste de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido chamado Hwasong-19. O lançamento, realizado na quinta-feira, 31 de outubro, alcançou uma altura superior à de qualquer míssil norte-coreano anterior, segundo informações da Coreia do Norte e das Forças Armadas da Coreia do Sul e Japão, que monitoraram o voo do míssil até ele cair no oceano entre o Japão e a Rússia. No vídeo, o líder norte-coreano Kim Jong-un e sua filha foram vistos acompanhando o lançamento no local. Embora permaneçam dúvidas sobre a capacidade da Coreia do Norte de guiar o míssil e proteger uma ogiva nuclear ao reentrar na atmosfera,
O Hwasong 19, assim como os outros ICBMs mais recentes do país, demonstrou ter alcance para atingir praticamente qualquer ponto dos Estados Unidos. Gerson Gomes, será que Kim Jong-un agora conseguiu assustar? Não sei se ele conseguiu assustar, mas ele se conecta a um esforço que foi feito essa semana também pela Rússia. Houve manobras estratégicas feitas de lançamentos também de mísseis balísticos com ogivas nucleares experimentais, que, na verdade, quando se fazem esses exercícios, você simula até mesmo a morte do presidente da Rússia e o acionamento automático da resposta nuclear em caso de ataque. Mas veja que aqui nos Estados Unidos, quando existe essa escalada de níveis de aprestamento ou de aprontamento nuclear, você muda o nível de segurança, até mesmo dos artefatos nucleares e dos submarinos nucleares e todas as tropas que estão espalhadas pelo mundo todo e de posse dessas ogivas. Não mudou nada. Veja que essa demonstração de força da Coreia do Norte, mandando inclusive militares para a Rússia, criando ali um tipo de escaramuça maior com a Coreia do Sul, duas questões a gente precisa levar em consideração. Novamente, se Trump vence a corrida pela Casa Branca, nós não podemos esquecer que ele foi o primeiro presidente que ousou encontrar com Kim Jong-un lá na fronteira, ali naquele paralelo ainda da Guerra da Coreia, que, aliás, é uma curiosidade, essa guerra nunca parou, nunca terminou, não houve um acordo, um armistício, ou seja, a Guerra da Coreia ainda existe teoricamente aberta até hoje, e o presidente dos Estados Unidos foi o primeiro presidente americano a pisar em solo da Coreia do Norte desde então, foi ali junto com Kim Jong-un e teve uma reunião de aproximadamente 50 minutos. Por que eu trago isso em consideração? Porque, na verdade, Paulo, hoje o mundo inteiro aguarda essa eleição de terça-feira. A política externa na Coreia, ela está diretamente ligada ao que os Estados Unidos entenderão que vai ocorrer com a China, com aquela península e com a Rússia. E por que não dizer com o Irã também em relação a Israel? Todos esses temas, desde a saída do Afeganistão, desde o início da guerra na Ucrânia, desde o recrudescimento das tensões ali em Taiwan e até mesmo com o ataque terrorista do Hamas do 7 de outubro, todos estão conectados com uma política externa feita pelo governo Biden e que todo o mundo tem a expectativa de que seja alterada agora com essas eleições de terça-feira. Vamos torcer. Eu te confesso que a minha maior preocupação não é nem se o Laranjão vai voltar, se o Donald Trump retorna à Casa Branca, não é nem tanto em relação ao executivo, ao poder executivo em si, mas principalmente a política externa e, obviamente, a questão econômica aqui para o americano, que eu vou te dizer, a inflação aqui, eu, com a minha família vivendo aqui há mais de 40 anos, eu nunca tinha visto uma situação como esses últimos anos. É verdade. Gerson, valeu, chegamos ao final aqui, não temos mais tempo para nada. Muitíssimo obrigado por sua participação e seus esclarecimentos. E semana que vem a gente tem, uma semana bem cheia, hein? E a gente conversa na segunda-feira e no decorrer da semana. Vamos ver. Obrigado, viu, Gerson? E até segunda, hein? Até segunda, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Muitíssimo obrigado por tudo. Tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.